Faz um tempo que eu não falo sobre pálpebra caída aqui, então resolvi fazer esse vídeo pra gente falar de novo desse assunto, que tem muita gente que tem interesse, como eu vivo essa realidade, então hoje eu vou fazer uma maquiagem aqui junto com vocês, enquanto eu vou dar algumas das dicas que pra mim são as melhores, as que mais funcionam pra mim, pra você que também tem a pálpebra caída ou gordinha, então vamos lá! Bom, nós vamos fazer uma maquiagem juntos aqui, e aí, enquanto eu for me maquiando, eu vou dando algumas dicas de maquiagem para pálpebra caída e gordinha. Óbvio, eu já vou dar esse disclaimer, porque sempre aparece alguém comentando: ah, mas eu faço isso e gosto. Gente, maquiagem é arte, é expressão. Você pode fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, se você se sentir bem com isso. Não existe regra. O que eu estou fazendo aqui é compartilhando algumas dicas que dão certo para mim. Se você não faz, não quer fazer ou faz ao contrário, ótimo, parabéns, continue assim. Primeira coisa que eu recomendo para todo mundo que tenha pálpebra caída, flácida, gordinha, principalmente se a sua pálpebra for igual à minha. Aqui, ó, eu tenho a pele que fica em cima aqui da minha pálpebra móvel. Então a pálpebra móvel é aqui onde você consegue mexer e eu tenho uma pele que fica por cima. O que acontece? Por causa disso eu tenho muita fricção na pálpebra. Então tudo que eu passo aqui, se eu vier passar direto na pálpebra, vai sair. E para complicar a minha situação, aqui a minha pálpebra ela é oleosa. Não é super oleosa, mas ela é oleosa. Então assim, não tem como. Passar sombra direto na pálpebra é uma coisa que não existe pra mim. Passar um corretivo ou a base e depois a sombra também não existe pra mim, porque não segura, porque aí sai tanto o corretivo ou a base quanto a sombra. Já vi maquiadoras e mulheres de pálpebras caídas e gordinha falando que para elas só passar um corretivo já ajuda a segurar a sombra. Eu queria muito ver isso acontecendo ao vivo, porque pra mim isso não existe. Eu preciso usar um primer, às vezes até com o primer sai. Então a primeira dica que eu tenho é você usar um bom primer. Pra mim, vale muito mais a pena você gastar mais dinheiro num primer e menos dinheiro numa sombra do que o contrário, tá? Porque mesmo que eu compre, por exemplo, as sombras da Urban Decay são muito boas, elas têm uma durabilidade alta, mas ainda assim, se eu vier e passar elas direto na minha pálpebra, ou se eu passar o corretivo e depois as sombras, elas vão durar muito menos do que com o primer. Então, se tem uma dica pra te dar, mulher, você mulher de pálpebra caída e gordinha, pra sua vida, gasta um pouco mais de dinheiro no primer e aí a sombra você não precisa comprar das mais caras, porque o primer ele vai deixar a cor da sombra mais intensa, vai aumentar a durabilidade e dependendo do primer que você comprar, inclusive vai deixar a sua sombra que não é a prova d'água, a prova d'água. Então essa é a primeira dica. Eu sempre falo aqui dos primers da Urban Decay, eu já experimentei alguns, esse pra mim foi o que mais durou. Gostaria de conhecer alguns outros, mas porque esse realmente é caro. Vou usar a esponjinha hoje. Eu passo sempre aqui, ó, aqui no meio, que é quando eu abro o olho, fica bem embaixo da pele. Então eu concentro ele ali e aí eu venho com esponjinha ou com pincel ou com qualquer outra coisa e dou uma espalhada. Deixa eu dar um zoom, melhor, né? Acho que quem assiste meus vídeos está cansado de ouvir eu falar isso, mas está fazendo barulho na rua. Hoje está ventando, então vai ter um barulho meio estranho de fundo e, como sempre, tem gente passando com carro e moto que faz barulho de escapamento. Uma coisa sobre primer, isso vale para primer de olho e de rosto, mas não é melhor, pelo contrário, não é para você passar 5 kg de primer, que isso vai fazer a sua sombra ou a sua base ficar craquelando e desfazendo e sua pele vai ficar com um aspecto horrível. Então, para você passar uma fina camada já é suficiente, não é para se encharcar de primer, pelo amor de Deus. Se vocês verem olhando para baixo, é porque eu fiz uma cola aqui, uma lista, porque senão eu esqueço as coisas. Vamos falar agora sobre o côncavo. Côncavo é uma coisa que eu vejo, eu falo isso porque eu não sabia onde era o côncavo também. Eu via na internet, eu achava que o côncavo era no lugar e eu só entendi onde era o côncavo depois que eu fiz o meu curso de maquiagem profissional. O côncavo é o seu ossinho do olho, do globo ocular. Quem tem a pálpebra caída e gordinha, igual a minha, não tem nenhuma, dica de onde tá o meu côncavo. Olhando assim pra vocês, pra frente na câmera, vocês não conseguem dizer onde tá o meu côncavo justamente porque aqui é inchado e tem um excesso de pele e não dá pra ver o meu osso. Tem gente que não tem essa questão e que você vê claramente onde é o olho da pessoa, o ossinho da pessoa. E tem alguns tipos de pálpebra caída que ela só cai aqui
aqui no final, então você consegue ver o côncavo aqui no começo, só que no final que é inchadinho. E aí essa já é a minha segunda dica, que é assim, mesmo existindo, né, uma classe de pessoas que têm pálpebras caídas e gordinhas, elas não são todas iguais, tem muitas diferenças. E aí vai mais uma dica pra vocês. Quando a gente fala de maquiagem, tem muita gente que acha que não fica legal maquiagem em mim porque eu tenho um olho pequeno. O que importa de verdade não é o tamanho do seu olho, mas a quantidade de espaço de pálpebra que você tem. Se você tem um olho pequeno e muito espaço de pálpebra, dá pra fazer muita coisa. Por exemplo, as orientais, dá pra fazer muita coisa de maquiagem no olho de uma oriental, porque elas costumam ter um espaço de pálpebra muito grande. Se você tem um olho grande, como é o meu caso, e pouco espaço de pálpebra, não tem muito o que você fazer, entendeu? Se eu passar um monte de camada aqui de cor, não tem espaço e não vai aparecer, então não adianta. O que é espaço de pálpebra? Quando você tá com o olho aberto, é o espaço que você tem aqui da raiz dos cílios até essa sobrancelha. Então dá pra ver que o meu é bem pequeno. Se você é uma pessoa que você tem pálpebra caída e muito espaço de pálpebra, aproveite o espaço que você tem com o olho aberto, porque é o que vai aparecer quando você abrir o olho. Voltemos ao côncavo. O côncavo é ali onde está o ossinho do seu olho, do seu globo ocular. Se o seu olho é parecido com o meu, você olhando no espelho, você não vai ter a menor noção de onde isso tá, então você vai ter que vir aqui, ó, de fato, encostar e ver onde tá o seu ossinho. O meu, vocês podem perceber, agora que eu estou tocando aqui no ossinho, ele é basicamente na minha sobrancelha. Isso quer dizer que eu não vou ter muito espaço sobrando ali, né, entre o meu côncavo e a minha sobrancelha. A minha maquiagem realmente ela tem que ficar aqui mais alta, mesmo porque se eu deixar mais baixo não vai aparecer nada na hora que eu abrir o meu olho. Tenta fazer um leve sombreado no seu côncavo, porque isso vai ajudar a te dar mais profundidade no seu olhar, não vai ficar uma coisa chapada. Como é que eu gosto de fazer isso? Com uma sombra opaca, né, que não tenha brilho e de preferência fria, ou seja, que não tenha um tom puxado para o vermelho. Por quê? Brilho dá destaque. Tudo que brilha e é claro, a gente tem essa noção que é maior. Então, se você pegar e passar uma sombra branca na sua pelinha, com brilho, vai dar a impressão que ela é maior ainda, que ela é mais flácida. Ai, você nunca usa sombra com brilho? Não, eu sempre uso. Mas eu estou falando aqui, né, o que seria a parte técnica, vamos colocar dessa forma. A mesma coisa acontece com tons quentes, né, que são mais avermelhados. Eles dão, às vezes, a impressão de que é mais inchado. Então, se você quer criar essa ilusão de que você tem um côncavo, criar uma ilusão de profundidade, eu recomendo uma sombra marrom, opaca, fria, tipo essa da Vult que eu sempre mostro aqui. Essa é a cor MA01. Então, o que às vezes, eu não faço isso sempre, porque às vezes eu não tô afim, claro, eu faço. Eu pego essa sombra um pouquinho e eu venho aqui bem de leve, dando uma marcadinha no meu côncavo. E aí eu já vou aproveitar e vou para a próxima dica, que eu não sei que número que é, que eu perdi a conta, que é, isso vale para todas as pessoas que vão se maquiar, tá? Mas especialmente se você tem a pálpebra caída ou gordinha. Ninguém anda na rua de olho fechado, certo? Eu não consigo andar de olho fechado, eu ando de olho aberto. Se você tem a pálpebra caída ou gordinha, quando você abre o olho, você tem uma outra realidade. Quando eu fecho o olho, vocês conseguem ver essa parte aqui do meu olho, que é a pálpebra móvel. Se eu abro, vocês não veem. Então, se eu me maquiar de olho fechado e colocar aqui um monte de cor e só maquiar aqui, no momento que eu abrir o olho não vai aparecer nada. Então, sempre se maquie com o olho aberto. Óbvio que vai ter momentos que você vai ter que fechar o olho para fazer alguma coisa, mas vai sempre abrindo e fechando o olho, abrindo e fechando o olho. Isso vale, inclusive, e principalmente para fazer delineado. Outra dica, eu estou chegando numa idade que eu estou ficando cada vez mais flácida. Então, se eu maquio assim, sem segurar, agora eu tô com a mão leve, não tá dando para ver, mas se eu não seguro aqui, a minha pele, o meu olho ele fica sambando, ele vai junto, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E aí, novamente, eu perco a referência, não sei se eu tô fazendo, às vezes fica marcado, não sei se tá indo no lugar certo. Então, sempre apoie o dedo aqui pra você segurar a sua pálpebra. Apoie, não é pra você fazer assim. Se você puxar o seu rosto assim, você esticou a sua pele novamente. Quando ela voltar no lugar, porque você não vai andar na rua assim, você vai ter outra maquiagem. Então é só pra apoiar, pra não andar. Acho que dá pra ver, né, a diferença de um olho pro outro. Outra dica é isso pro formato do meu olho, porque além de tudo eu tenho o olho aqui caído. Eu aqui, ó, eu não abaixo, deixa eu pegar um pincel mais fino. Quando eu chego aqui, eu tô esfumando, eu não faço assim, eu não abaixo, eu trago reto aqui, pra dar a impressão que meu olho é maior do que ele... Meu olho não, né? Minha pálpebra é maior do que ela realmente é. Vamos agora para o resto da maquiagem. Eu vou usar minha paleta de sombra da NARS, a Quartz. E aí vamos usar mais uma dica. Use pincéis pequenos.
se você tem pouco espaço de pálpebra, como eu. Por quê? Quanto maior o pincel, menos controle você vai ter de onde você tá aplicando a sua sombra. Então, por exemplo, eu tenho esses dois pincéis aqui, esse e esse. Se eu pegar e usar esse aqui, olha aqui, ele pega toda a minha pálpebra. Esse aqui, eu consigo ser mais pontual no que eu tô fazendo, então eu tenho maior controle. Eu sempre uso pincel pequeno? Não. Na maioria das vezes, eu uso este aqui, que é bem grande. Eu vou usar aqui o intermediário, que é esse aqui, ó. Eu vou começar com este dourado, tanto faz a cor, tá, gente? Eu só tô, olha ali, ó, na câmera. O que eu gosto de fazer para abrir o meu olhar? Eu sempre gosto de passar aqui no começo uma cor mais clara, que é justamente para eu conseguir abrir um pouco mais o meu olhar. E aí, como vocês podem ver, eu estou passando, sim, brilho, mas eu já fiz ali uma sombrinha no meu côncavo. Agora, eu vou pegar, vou fazer uma maquiagem meio terrosa. Esse dourado aqui, com o dedo mesmo, e vou pôr aqui no meio, até não tô subindo muito ali naquele primeiro marrom. Agora eu vou vir com aquele pincel maiorzão, vou pegar mais um pouco aqui, e eu vou dar uma esfumada. Eu vou entrar com ela naquela cor mais clara. Eu tô passando aqui, ó, embaixo do meu côncavo. Não tenho que segurar, que eu esqueci. E eu vou trazer um pouquinho mais pra fora. Aqui, ó, dá pra ver bem embaixo do meu côncavo. De novo esse pincel e esta cor aqui mais escura. E aí eu vou colocar aqui no final do olho. Vou esfumando isso um pouquinho pra fora. E aí, dica boa pra você que tem pouco espaço de pálpebra, não tenha medo de esfumar, tipo aqui, ó, assim, ó, pra cima. Que isso vai dar uma alongada no seu olho. Então você não precisa ficar dentro da linha convencional ali do olho. Você pode ir mais pra fora. Inclusive, daqui a pouco eu vou pegar... Nossa, estão destruindo o apartamento em cima. Vou pegar o pincel maior depois pra esfumar. E aí eu gosto de vir, ó, e reforçar um pouco aquela primeira esfumada que a gente deu no côncavo pra marcar ele um pouco mais. Opa, aqui parece que marcamos a sombra tudo junto. Peguei o pincelzão, vou tentar tirar essa... Toda vez que se der uma carimbada e marcar a sombra de um jeito que você não queria, pega um pincel limpo e gasta o seu dedo esfumando que sai. Ó, aqui no final eu tô esfumando pra fora da sobrancelha. Vamos agora pra próxima dica, polêmica, o delineado. Eu normalmente não passo delineado em mim, nas minhas maquiagens, por quê? O que a gente tem que prestar atenção quando a gente vai fazer o delineado? A área que fica aqui entre o nosso cílio e o nosso côncavo, ou se você tem a pálpebra caída, a sua pelinha, a sua pálpebra. Eu aqui com o olho aberto, vocês podem ver que essa área, principalmente... Ai, entrou uma coisa no meu... Essa área, principalmente no meu olho direito, aqui no meio, ela é praticamente inexistente, porque ela chega a encostar na minha pelinha. Então, se eu fizer um delineado muito grosso, no que eu abrir o olho, eu vou ficar com toda essa região aqui perto do olho preta. Isso fecha o nosso olhar. Então, eu normalmente não passo delineado para conseguir mostrar a minha sombra. Isso não significa que você não pode usar, principalmente se você gostar. Mas, se você não quer ficar com esse efeito do seu olho parecer menor, do seu olhar parecer mais fechado, tenta fazer uma maquiagem sem passar delineador para ver se você gosta. Ou se você passar um bem fininho. Eu vou passar aqui um bem fininho, aquele delineador que não deve ser nomeado, da Kat Von D, que eu odeio, mas que eu paguei caro, então eu continuo usando. Então, ó, aqui no começo, inclusive, eu passo meio que quase dentro do olho, sabe? No que seria a linha d'água da parte de cima. Ó, bem fininho. Quando eu faço delineado gatinho, inclusive tem vídeos aqui ensinando, eu nem passo aqui no meio, porque eu sei que aqui eu vou abrir e vai carimbar em cima. Então você também não precisa passar o delineador no seu olho inteiro, você pode só passar no começo e no final. Ó lá, passei super fininho. E aí outra coisa, assim como na pálpebra, tenta não puxar o seu olho pra fazer, principalmente se tem pálpebra flácida, eu sei que é difícil quando tem muita flacidez, mas então puxa e solta pra você ver, porque o olho puxado é uma coisa, o olho solto é outra coisa. Quanto mais você conseguir fazer com o seu olho em estado natural, melhor, porque vai ser como você vai ficar depois. Então pronto, super fininho, eu fiz só pra mostrar pra vocês. Quando eu abro o olho, eu ainda consigo ver essa área aqui, não tá ocupando tanto espaço assim. Outra coisa que eu gosto de fazer é sempre maquiar aqui a minha pálpebra inferior, justamente porque eu tenho pouco espaço de pálpebra, então isso me dá a impressão que o meu olhar é maior e mais levantado. Eu vou pegar aquela mesma sombra que eu usei
aqui em cima da Vult e o pincel pequenininho. Você pode, se você quiser uma duração ou uma intensidade maior, passar primeiro um lápis e depois você vem esfumando com a sombra, mas eu vou fazer aqui direto com a sombra. E aí você pode fazer sem medo um traço mais grossinho, inclusive aqui no canto interno do olho, e eu vou recomendar aqui um vídeo que eu vou colocar de olho caído, que eu mostrei uma técnica de como você, passando a sombra aqui embaixo, você levantar o seu olho caidinho. Aqui, para te ajudar, você abaixa o seu queixo, que aí você estica aqui e aí você consegue ver melhor. E aí eu vou passar por cima essa cor mais escura aqui também, para dar uma intensificada. E aí o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar daqui e emendar aqui em cima, justamente para dar uma sensação de que o meu olho é mais alongado. Vou pegar de novo aquele pincel grandão e dar uma esfumada aqui. Vou passar rímel agora. Rímel é o seu melhor amigo, porque ele ajuda a dar uma levantada no olhar, ajuda a aumentar o olho. Então, se você não tem pálpebra caída, mas você tem olhinho pequeno também, use e abuse do rímel. Eu gosto de passar em cima e embaixo, bem Emília, para ficar realmente uma sensação de olhar mais aberto. Vou só terminar essa maquiagem e aí a gente já volta. Vou terminar minha pele, passar um corretivo e arrumar minha sobrancelha. 1 minuto. De batom, eu vou passar esse aqui da Febo, que é o 428 Amaryllis Batom Matte, que é um roxo, porque hoje eu estou gótica. Pronto, gente, é isso. Hoje não foi tanto sobre a maquiagem, né, sobre o look que eu criei aqui, mas mais para compartilhar essas dicas com vocês, para quem tem a pálpebra caída ou gordinha. Espero que vocês tenham gostado. Testem em casa, me diz se para você deu certo ou se não deu. E lembre-se sempre de que, mesmo tendo a pálpebra caída ou gordinha, cada pessoa tem um tipo diferente de olho. Então, nem sempre tudo que dá certo para mim ou para aquela outra blogueira que também tem essa característica vai dar certo para você. É importante a gente conhecer a nossa fisionomia, entender o que a gente gosta e pegar essas dicas para aplicar naquilo que faz a gente se sentir melhor e mais bonita. Não deixe de se inscrever aqui no canal, nem deixar o seu joinha, o seu comentário, que é muito importante para mim, me ajuda a crescer. Preciso chegar aí pelo menos 1000 seguidores. Até mais. Tchau!